E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com o Joey Pimentel, diretor de Antônio Bandeira, O Poeta das Cores, documentário que chega aos cinemas no dia 10 de abril pela Sereia Filmes. Joey, prazer estar aqui contigo, meu velho. Pô, prazer meu também. Imagina. vamos lá, louco para conversar. Eu vou começar pelo começo, né? Não é uma pergunta muito original, mas eu vou começar pelo começo. Eu queria saber onde principia a tua relação com o Antônio Bandeira. Então, eu conheci o Bandeira muito jovem, né? Visitando o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, que tem uma série de obras dele lá. E aí, na verdade, fiquei impressionado na primeira vez que eu vi os quadros dele. Mas, assim, passou batido, né? Na verdade, esqueci que tinha visto aqueles quadros, vi outras exposições. E na década de 90, eu fui trabalhar no curso de comunicação social para montar um laboratório de vídeo. E conheci lá o sobrinho dele, que é o Francisco Bandeira. Bandeira cuidava do laboratório de fotografia. Entrava no laboratório, naquela época da fotografia analógica ainda, ficava viajando com ele lá. E assim, ele depois que viu uns filmes que eu fiz, ele começou a manifestar esse desejo de que, pô, tu tem que fazer um filme sobre o meu tio. Toda vida que eu encontrava com ele falava isso. Né? Esse negócio foi tomando uma proporção que teve uma época que eu saía de casa, eu me escondia do Bandeira, porque eu tinha que dar uma satisfação que eu não tinha feito o filme do tio dele. E assim, é uma coisa muito visceral essa relação dele com o tio. Eles são parecidos, inclusive, ele é artista plástico, mas você vê que tinha um negócio ali quase que parecia que ele era tomado pelo espírito do tio, como se ele tivesse incorporado o espírito do tio, de tanto falar nesse assunto e tal. Aí quando foi em 2017, 18, através de uma amiga nossa, que é uma produtora musical, ela me ligou e falou, pô, tô com Bandeira aqui, rapaz, vamos fazer esse filme dele. Eu digo, pô, vamos, vamos. E aí começamos, né, a pesquisar e a entrar no universo dele. Ele tem muita coisa, o Bandeira tem um acervo muito grande, cartas, as relações dele, as tias, os tios, o próprio pai que narrava. Quando ele conheceu o Bandeira, ele era garoto. E aí eu fui me aproximando desse personagem, vendo que realmente era um artista que merecia um registro, né, da trajetória dele e tal. Quero fazer ressaltar que a pintura no Ceará existe de fato. Não é uma utopia, é arte pura. Quando digo pura, quero falar não de técnicas ou de gênios, mas de sinceridade. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Joey, quando eu assisti ao filme, são os três dispositivos principais que tu utiliza para fazer ele. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre cada um dos três, a gente vai abordando eles aos pouquinhos. O primeiro é justamente a questão do material de arquivo, que eu imagino que tenha sido assim um trabalho muito árduo de arqueologia, né, de buscar esse material e também depois de fazer uma triagem para entender como utilizar ele no filme. Então eu queria que primeiro tu falasse um pouquinho sobre essa questão de como é que foi trabalhar com esse material de arquivo. O filme foi feito pelo WhatsApp. Eu fiz o filme muito solitariamente, né? Assim, o princípio do filme foi meio só e tal. E quando eu filmei, aí eu comecei a me dar conta que eu tinha uma série de entrevistas, como é que eu ia cobrir essas entrevistas, ia ficar um filme chato pra caramba. E aí eu recorri a algumas pessoas adoradores da obra do Bandeira, né? O próprio Bandeira, que tinha alguma coisa, Max Pelingeiro, que é um machão lá do Rio, tinha muita coisa também, a Vera Novis, que é a biógrafa dele. Embora as pessoas seguram um pouco o material, sabe assim, que é uma Uhum. coisa do ineditismo. Teve determinadas pessoas que eu sabia que tinha fotografia, mas não me cederam, porque não, ainda vou fazer uma exposição inédita com o cara e tal, que é aquela coisa, né, do ineditismo. Mas o trabalho foi isso, assim, bem de arqueologia. Eu passei, inclusive, um ano montando o filme por causa disso. Eu montei uma estrutura do filme, aí comecei, pô, agora eu tenho que cobrir. Aí parava, dava um time. O cara que estava editando com o filme, o Thiago Terrien, foi fazer outros trabalhos. O Thiago foi até continuista de um longa-metragem durante o processo Então a gente passou quase um ano, passava um mês, parava, tal, tal, até recuperar esse material inteiro. Fico com a sensação de que eu poderia ter encontrado mais coisas, mas isso aí é uma coisa que faz parte de todo filme que a gente faz, né? Mas esse foi o processo. E aí, assim, a história do dispositivo, de jogar o Bandeira na parada, foi primeiro traduzir o que eu realmente vivi, que era um cara me perturbando para fazer um filme. Um cara alucinado pela memória do tio, né? E assim, mesmo fazendo documentário, né? Agora mesmo eu estou iniciando um processo de fazer um documentário que é meio institucional, assim. Eu procuro fazer uso de uma estrutura de pensar o filme como se fosse um filme de ficção, sabe? Uhum.
Que a maioria dos documentários é o quê? O cara sai filmando um monte de gente, um monte de coisa, e aí depois ele vai pegar aí essa coxa de retalho e encontrar um sentido narrativo e tal. Então, quando eu fui fazer o Bandeira, eu imaginava que eu ia pegar aquele cara, ia procurar as memórias do tio, que ia visitar os lugares, que em um determinado momento, pela falta de imagem dele, ele ia virar o tio dele, Aham. entendeu? Uma coisa, uma licença poética ali, por falta. Porque eu estava fazendo uso dos textos dele, né? Eu uso muito os poemas do Bandeira. Se eu tenho um poema, eu tinha que ter imagem. Com qual a imagem que eu ia cobrir? Foto não ia ser o suficiente ficar o tempo todo com fotografia, nem muito menos com quadro, né? E assim, um outro desafio também, que é uma parada engraçada, assim, que é uma experiência do filme, que eu já percebia isso. Uma coisa é você assistir esse filme, vários amigos ficam me pedindo para mandar um link. Eu disse, cara, vocês não vão assistir esse filme por link, não. Vocês têm que assistir esse filme no cinema, que faz uma grande diferença. Porque uma Sim. coisa é tu ver uma obra do Bandeira pequenininha, porque tem quadro ali, que é quadro de 10 por 10 que virou um telão, entendeu? Então tinha esse desafio de botar essa obra do Bandeira, o tempo que isso ia estar, né, para não ficar uma coisa chata de ver, e de tentar transformar esse personagem, né, numa coisa que você cria uma empatia, de querer saber como é que é a história do cara. Eu acho que o filme fez um pouco isso, assim, pelo menos com as pessoas que viram no Cine Ceará, nas 3 ou 4 exibições públicas que o filme foi feito, que foi exibido, você vê a manifestação das pessoas de que, pô, até eu fico com uma noia, assim, de achar que o filme ficou grande demais, e algumas pessoas que gostam dessa coisa de artes plásticas falam, pô, fiquei com vontade de ver mais e tal. E também, assim, teve essa coisa. Eu saquei que eu estava fazendo um filme, embora que, pô, que quero muito que as pessoas vejam, mas eu estava fazendo um filme para um nicho, sabe? As Claro, pessoas claro. que sacam aquele negócio lá e tal. Tanto é que a ideia é que depois dessa distribuição que a gente está fazendo com a Bárbara, da Seria Filmes, a gente possa disponibilizar ele em alguma plataforma aí, né, algum canal, né, que eu acho que aí é que vai acessar, né, um maior número de pessoas vão acessar Sim. esse trabalho. Foi um momento muito dolorido para a França e, nesse sentido, a necessidade de uma reconstrução imagética. E o Bandeira chega nesse momento. Ele sai do Brasil figurativo, mas era quase que lógico que ele fosse tomar posição pela abstração lírica. Agora, Joey, tem uma coisa que tu também usa duas formas de certa maneira, presentificar o Antônio no filme, né? Uma que é o Francisco, que eu digo que o Francisco é quase como meio que uma fantasmagoria, meio que um fantasma passando por... Até porque eles são muito parecidos fisicamente, né? Então, assim, a gente fica com aquela sensação de que... Mas também tem, né, as palavras do próprio Bandeira na voz do Cláudio Jaborandi. Então, assim, queria que tu falasse um pouquinho sobre essas duas maneiras de presentificar o teu biografado, né, que já morreu há muitas décadas, também no filme, né, nesse documentário. Até vem muito a calhar com isso que tu falou, né, da construção de um dado ficcional, né, de filmar também como se fosse uma ficção. Na verdade, a criação desses dois artifícios aí, que também não é assim uma grande sacação, mas é até convencional de uma certa forma, foi na tentativa de não fazer um filme só com gente falando, dando depoimento, né? Quando eu escolhi os textos do Bandeira, eu escolhi junto com um amigo meu que até assina o roteiro junto comigo, o Marco Sá. A gente escolheu uma série de roteiro, de textos, e uns que eu achava até mais interessantes que não entraram no filme, mas é porque à medida que eu botava texto, eu precisava de imagem, Sim, sim. entende? Tem uma coisa assim que o filme que me incomoda um pouco, às vezes eu acho que falta um pouco de respiro entre uma fala e outra e tal, mas é por carência mesmo de imagem, né? Se eu ia botar texto, eu tinha que ter uma imagem. Assim, às vezes eu cubro isso com quadro, às vezes eu cubro com fotografia, e num determinado momento eu começo a cobrir com bandeira à noite, lá em Paris, no preto e branco, ele meu fantasma, que era uma maneira que tinha de fazer render esses textos dele, né? Pega qualquer obra crepuscular dele e pode procurar qualquer coisa no mundo que você não acha. Nada que lembre, que seja parecido. Exatamente. Agora quem está nos vendo vai certamente estar mais curioso a partir do dia 10 de abril, no cinema próximo de você, pela Sereia Filmes. E se no cinema próximo de você não estiver o filme, vá lá no gerente e pergunte por que Antônio Bandeira, o poeta das cores, não está aqui? Porque isso ajuda pra caramba. Joey, muito obrigado. Obrigado por ter tirado esse tempinho aí na semana de lançamento e sorte aí pro filme, que ele encontre seu público também nas telonas. Ah, massa. Brigadão, tô aqui saindo pro Rio. Amanhã vai ter uma pré-estreia lá no Rio. Quem estiver vendo aí, pô, se quiser chegar lá na Estação Net, eu sei que tem que fazer uma inscrição,
no site da Sereia Filmes, mas, pô, a gente já está lá garantimos hoje a confirmação de um bom número de pessoas. Aí, dia 14, estou indo para São Paulo, também fazer uma pré-estreia lá no Cine Marquise, que fica ali na Avenida Paulista. Vamos lançar também em Recife e Salvador, e a ideia também de levar para Brasília, isso não está confirmado ainda, mas eu acho que o filme deveria ir para Brasília, porque tem muito cearense, muito nordestino, bandeira muito conhecida, tem muitos colecionadores e tal. E aí, como eu já falei, a ideia depois é colocar esse filme para ver, infelizmente, na telinha pequena, mas é uma maneira que a gente tem, né? Porque esse é um grande problema do cinema brasileiro que a gente enfrenta, que é essa questão da distribuição. Mas, enfim, a gente conseguiu, através do edital, aí, viabilizar minimamente, né, essa coisa que nem todo filme brasileiro tem essa sorte de chegar às telas de cinema. Sim. Abração aí, gente. Abração. Abraço. Foi ótimo conversar contigo, camarada. Obrigado. Igualmente, meu Abraço. querido. Tchau, tchau. Valeu.